Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Quando Bom dia com Jesus. Estamos de volta para mais um vídeo e nós vamos nesse vídeo falar daquilo que está acontecendo no planeta Terra e que está envolvendo o Brasil de uma certa maneira, né? Eu sempre disse aqui nas minhas pregações, eu sempre digo que o Brasil iria se envolver de alguma forma, né, nessa guerra, né, internacional de nações, porque quatro guerras, pequenas guerras mesmo, deverão levar o planeta para dentro da Terceira Guerra Mundial. Então essas quatro guerras, no meu entendimento, uma é a guerra de Israel, outra é a guerra da Rússia, são duas, três com a guerra de Taiwan com a China, e uma quarta guerra seria o Brasil. Seria uma guerra que ia envolver essa nação. Eu só não sabia de que forma, contra quem o Brasil ia ter que lutar, ia ter que se envolver, né? Nunca imaginei que o Brasil poderia ter um problema justamente com os Estados Unidos, embora eu sempre tenha dito que o nosso perigo, se existia um perigo de alguém, né, atacar o Brasil, nós tínhamos muito medo da Rússia, aquela coisa. Mas uma vez eu disse, olha, nosso perigo não é a Rússia, nosso perigo se chama Estados Unidos. Porque é o controlador do planeta. Então se você não entra nesse controle, você vai entrar aqui, no que está escrito aqui. Se você não entrar no controle, se você não tiver a marca desse poder internacional, a escritura chama marca da besta, então você não pode nem comprar e nem vender, se não tiver a marca, ou seja, se você não tiver o controle, né, ou a autorização, ou o cadastro dessa grande potência. Então, o Brasil achou de... Quando me perguntaram quem venceria essa última eleição, eu disse, vencerá aquele que colocar o Brasil dentro da cena do Apocalipse. Tá aí. Se vocês pensaram, amigos, se o presidente fosse o outro, o Brasil estava assim, junto com os Estados Unidos. O Brasil está subindo com uma grande potência mundial. Estava projetado para cima. Mas ele tinha que participar daquilo que está acontecendo, que é o Apocalipse. Então, o homem escolhido foi esse aí, né? E você vê, do jeito que eu disse, esse homem aí colocou o Brasil na cena do Apocalipse. Porque o momento apocalíptico é o momento do cavaleiro negro que tem uma balança. E esse cavaleiro negro, ele traduz fome. A balança dele traduz fome, uma fome triplicada. Fome sempre existiu, porque faz parte da profecia, terremoto, né? Guerra, peste e fome. Esse quarteto aí sempre está aparecendo. Mas essa fome que o Cavaleiro Negro do Apocalipse mostra é uma fome triplicada. Quer dizer, não é uma fome qualquer. Fome sempre existiu. Então, o Brasil caminha para dentro desse complexo de fome
que o cavaleiro do Apocalipse está lançando sobre a terra, né? Infelizmente, e o presidente escolhido para colocar o Brasil nesse cenário de fome é esse que aí está. Esse aí que aí está, né? E não só o cenário de fome, né? Porque esse presidente, se ele não mudar alguma coisa, ele vai levar o Brasil para uma situação mais dramática ainda, porque a coisa só está se dramatizando. Começa com uma guerra fria, uma guerra econômica, né? Uma guerra de discussões, e a coisa acaba chegando, fomentando, levando para uma guerra de armas, né? Para uma guerra de armas. E se nós chegar a entrar numa guerra de armas contra essa superpotência, o que vai acontecer com o Brasil? Não é bom nem pensar, né? O Brasil é apenas um... Coitado, não dá nem para comparar o Brasil, né? O Brasil aqui na América do Sul é a maior potência em tudo. Mas aqui na América do Sul tudo é republiqueta. A melhorzinha é a nossa, ainda é chamada de republiqueta de banana, né? Agora, nós bater de frente com a superpotência, amigos, só tem um país na Terra que bate de frente com os Estados Unidos. É a Rússia, né? Por quê? Por causa do excesso de bombas nucleares que a Rússia possui. Mas tirando a Rússia, mano, o resto é tristeza. E o Brasil não tem essa competência para bater de frente com a Rússia. Vamos esperar os próximos capítulos para ver o que vai acontecer com essa nação tentando duelar contra a maior de superpotência da Terra, né? Bom, mas eu quero ainda abordar outro assunto, um assunto local, porque enquanto isso vai acontecendo, as facções brasileiras que foram criadas nesse governo desse homem que está aí, né? Esse homem aí deu origem praticamente a essas criações, essas facções malditas, terroristas, que assombram, dominam. Mas você fica pensando, como é que pode uma facção, como é que pode um camarada dentro de um presídio dar ordem no governo, como é que um camarada dentro de um presídio dá uma ordem para parar uma cidade, né? Para fechar o comércio de uma capital. Tendo um negócio desse não tem o menor sentido. Que governo é esse? Que país é esse? Que bandidos encarcerados dominam, meu irmão? E se já pensou se esses bandidos tivessem solto? Se eles encarcerados, eles para o país, para uma nação, para uma cidade, para uma capital, dão ordem, fecha tudo. Bota toque de recolher feito pelos bandidos dentro do Brasil. Não tem cabimento isso aí, né? Não tem cabimento, mas é uma realidade, né? Toque de recolher, se eles passarem essa hora, é assim, a nossa lei é assim, o carro você tem que andar, não pode entrar aqui, se você entrar, o seu carro tem que estar com os faróis abaixados, apagados. Rapaz, é brincadeira, né? Uma tristeza que está acontecendo. Mas eu quero abordar nesse vídeo 3 pontos. Agora vamos ficar só na segurança, não quero abordar outra coisa. 3 pontos para definir uma situação brasileira. 3 pontos. Se o Brasil conseguisse, que eu creio que não vai conseguir, porque quem tem esse pensamento para isso não é eleito. E quem é eleito não tem esse pensamento, né? Mas se um dirigente ganhasse a presidência brasileira e conseguisse colocar esses 3 pontos, com certeza a coisa ia mudar nessa nação. Nós não íamos ficar uma coisa linda. Não é bem isso. Eu estou falando agora só de segurança. Essa mortandade, né? A cada minuto morre 1, morre 2, morre 3, morre 4 por minuto. Por minuto. Tem nação aí que morre uma pessoa assassinada por ano. Tem pessoa que morre 3 pessoas por ano. Aqui 3 pessoas morrem por minuto. Aqui ninguém precisa de guerra. Aqui ninguém precisa. A faixa de Gaza é uma inocência diante de nós. A guerra da Ucrânia é uma inocência, porque o tanto de gente que morre aqui todo tempo, supera todas as guerras.
supera todas as mortes de todas as guerras que morrem. É por minuto pessoas morrendo na bala, todo o tempo, na bala, sem falar no outro tipo de morte, acidentes, essas coisas, mas na bala é uma coisa absurda. A maioria desses motoqueiros, que já nem são trabalhadores, é tudo bandido disfarçado de motoqueiro para matar as pessoas. Porque no Brasil, se você quiser roubar alguém, quiser matar alguém, é muito simples, muito fácil. Pega uma moto, bota um capacete na cabeça, para numa esquina, chega lá, espera a pessoa, mata e some, acabou. Muito simples. Que país é esse, né? Bom, mas vamos aos 3 pontos. Se um presidente fizesse essas 3 coisas, eu falei isso num vídeo chamado Se Eu Fosse Presidente. Vou repetir isso aqui nesse vídeo, né? Esses 3 pontos para o Brasil sair, né, do mapa do assassinato, do holocausto que está acontecendo, né? 3 pontos. Primeiro, o governo esterilizasse todas as mulheres, principalmente mulheres pobres, de classe baixa, mulheres faveladas, mulheres nordestinas, né? Esteriliza, mano. A mulher tem quantos filhos ela tem? Tem 2, parou, esteriliza. Tem um, dá mais chance, mais um. Tem 2 filhos, esteriliza. A mulher que fez 2 filhos já pode esterilizar. Pronto. O que isso ia acontecer? Com essa esterilização geral de toda a nação, todas as mulheres fossem esterilizadas, as que tivessem 2 filhos podiam já ser esterilizadas, o que ia acontecer? Não ia proliferar o tanto de filho de prostituição que existe. Porque a maioria dos filhos brasileiros, filhos de pobres, são filhos bastardos, são filhos de prostituição. Então, esse encharcamento de filhos bastardos, quando eles aparecem em cena, é claro, o jovem quer trabalhar, quer fazer alguma coisa, mas o país não oferece condição nenhuma. Né? Não oferece condição nenhuma. Então, esse encharcamento, esse monte de filhos bastardos, para onde que eles vão? Eles migram para o crime. O jovem quer trabalhar, o jovem quer ter isso, quer ter aquilo, que é um direito dele, mas ele não pode num país que nem o Brasil, que não oferece condição nenhuma. Mas o tráfico vai e diz, vem para cá que aqui tem trabalho. Aqui tem trabalho, pega uma arma, pega logo aqui um adiantamento. Então, esse primeiro choque de esterilizar já ia parar com esse encharcamento de filhos bastardos. Né? E o segundo ponto, né? O segundo ponto seria fechar toda a área fronteiriça do Brasil. Fechar pela água, fechar pelo céu, né? Fechar pelo mar, fechar por terra, fechar completamente. Então, toda a imundície, que o Brasil não produz essa imundície, o Brasil não produz droga, o Brasil é só o distribuidor universal dessas drogas, né? Então você fecha, é fácil fechar? É, até mesmo porque os países do tráfico que jogam essa imundície para dentro do Brasil, são aqui na minha região, são aqui, não é na região sul, sudeste, não, é aqui no norte. É só fechar que é a região norte todinha, pô. Porque aqui tá Bolívia, aqui está o Peru, né? Aqui está a Colômbia. Essas 3 desgraças são os principais que produz isso. E ele joga, você vai atravessar o rio e já vem. As pacoteiras, toneladas de barco, de todo jeito. O Amazonas, do Amazonas para o sudeste, para o sul, e do sul para o mundo inteiro. Então, se fecha aí. Fecha aí, bota a polícia, bota exército, bota tudo aí que é força armada para proteger pelo céu, para proteger por terra, não entra mais. O que entrou, entrou. O que não entrou, não entra mais. Pronto, acabou. Então, esse show de imundície, esses estoques, essas toneladas que ficam aqui dentro do Brasil, o que ia acontecer? Ia se acabando, porque não ia entrar mais. Acabou. Até zerar, né? E finalmente, o terceiro choque seria o quê? Desalojar a ilha de Fernando de Noronha e transformar ela no Alcatraz brasileiro. Ou seja, num presídio lá no meio do mar, igual nos Estados Unidos. Né? Desalojar. E você diz assim, mas pregador, e o pessoal que mora lá? Vai tratar com o pessoal, pô. Indeniza aquele pessoal. E manda aquele pessoal escolher onde ele quer morar. Se quer morar no Rio, se quer morar em São Paulo, se quer morar no Amazonas. E o povo escolhe.
Está aqui, seu dinheiro, compra uma casa, compra um terreno, está aqui, bem, uma boa indenização. Não é uma porcaria para a pessoa ficar reclamando, não. Uma indenização boa, para a pessoa morar direito, aonde quisesse. Mas desaloja Fernando de Noronha e transforma no Alcatraz brasileiro. Pega esses bandidos, principalmente esses do tráfico, né? Bandido condenado de 10 anos para cima, joga para a ilha de Fernando. Quanto é a pena, juiz? 10 anos para a ilha de Fernando. 9 anos fica por aqui, nos presídios. 10 anos para a ilha de Fernando. E os primeiros que iam para a ilha era Marcola, Beira-Mar, esse pessoal da ilha, os colarinhos brancos, esses que roubaram a nação, que pegaram 300 anos tão soltos, joga todos esses presos políticos corruptos para a ilha de Fernando. Acabou? Então tá esses 3 choques. Eu duvido que esse Brasil não ia melhorar. Eu não estou falando nem de mudança, eu estou falando de melhora. Porque dentro do Apocalipse não tem mudança, mas pode ter melhora. Se fosse feito isso que eu estou falando, da maneira que eu estou dizendo, meu Deus, a coisa ia ter que funcionar. Você pelo menos ia respirar, poder andar na rua com mais dignidade, você ir para a sua festividade e voltar, você ir para a sua igreja e voltar para a sua casa, você ir comprar um pão na esquina e ter certeza que não vai ser baleado, né? Você andar na rua com certeza de que você não vai pegar uma bala perdida, enfim, andar fora de hora numa necessidade extrema, sabendo que tudo mudou, que está tudo normal novamente, igualmente foi no tempo da era militar, onde você podia andar fora de hora, qualquer hora da madrugada, sem medo de que um bandido, né, pudesse te encontrar e te matar, né? Então esses 3 choques ia resolver o problema de segurança e até mesmo econômico, porque a proliferação de filhos bastardos, 0, com essa medida de esterilização nas mulheres. Então mais ou menos por aí, né? Mas isso é que um velho pregador imagina, né? Não é o que está acontecendo, nem o que vai acontecer, porque só se for um milagre. Eu acredito em milagre, porque Jesus é o Deus dos milagres, né? Mas infelizmente o povo brasileiro é um Deus que brinca com, é um povo que brinca com Deus, né? É um povo que zomba de Deus, né? E que acha que tem Deus só porque tem igreja, aquela coisa toda, mas não há sinceridade naquilo que os religiosos brasileiros fazem com Deus. Bom, de todas as formas, essa é a minha opinião, né? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe você, meu amigo. Deus abençoe você, meu irmão. E até o próximo vídeo, se o Senhor nosso Deus assim permitir. Fique com Jesus. Amém.